Você já sentiu que quanto mais forte você rema, mais rápido seu barco afunda? Você segue todos os conselhos. Você otimiza seu dia. Você declara guerra à procrastinação. Mas a única coisa que você sente no final desta batalha não é a vitória. E sim como as forças te abandonam irrevogavelmente. E você está exausto porque, para resolver este problema, o mundo moderno lhe entregou um mapa. Mas este mapa é uma mentira engenhosa. Existe outro mapa, não impresso, mas vivo, antigo. Ele não está desenhado em papel, mas no próprio tecido da alma humana, em seus cânions escuros e inexplorados. E Carl Jung foi um daqueles raros cartógrafos que ousou descer a esta escuridão para ler seus sinais. Na próxima hora, não lhe daremos mais um life hack. Faremos algo mais importante. Você entenderá por que sua força de vontade se tornou sua inimiga. Você descobrirá que mensagem vital seu cansaço carrega. E você verá o caminho para uma fonte de energia que parou de procurar, porque por toda a sua vida você procurou no lugar completamente errado. Se você está pronto para parar de lutar e começar a ouvir, nosso mergulho começa, agora mesmo. Vamos falar sobre esse sentimento, de verdade. Não sobre o cansaço banal no final do dia, mas sobre algo mais profundo, mais fundamental. Sobre o zumbido silencioso e de baixa frequência da exaustão, que soa nos bastidores de todos os seus pensamentos, desde o momento em que você acorda até o sono agitado. Sobre o gosto de cinzas que fica na boca depois de mais um dia chamado de produtivo, quando você fez tudo o que deveria, mas não sentiu nada além de vazio. Você olha para sua lista de tarefas, para seu calendário, dividido em blocos de eficiência, e não vê um mapa de oportunidades, mas as grades de sua prisão. Cada tarefa é mais uma barra, cada reunião mais uma fechadura. A alegria, que antes era o combustível para suas iniciativas, tornou-se uma memória distante, quase indistinguível, como uma melodia da infância. Agora só existe o dever. E o peso? Esta não é a dor ruidosa da tragédia, mas a corrosão silenciosa do sentido, que lentamente corrói os dias por dentro. Você é o fantasma mais eficiente em sua própria vida. Seu corpo está aqui. Ele executa ações, responde a e-mails, acena nos lugares certos. Mas você mesmo, você não está aqui. Você observa sua vida de fora, como um filme em que o protagonista esqueceu seu papel, mas continua a proferir as falas mecanicamente. Você funciona perfeitamente, mas você parou de viver. E no centro deste vazio silencioso, eu sei o que você diz a si mesmo, que você deve se esforçar mais, que há algo de errado com você, que os outros conseguem e você não, que você é preguiçoso, fraco, quebrado. E é por isso que a primeira coisa que você deve ouvir, a verdade fundamental sobre a qual construiremos todo o resto, é esta. Você não está quebrado. Você não é preguiçoso. Seu estado não é um sinal de seu fracasso pessoal. É uma reação absolutamente sã, saudável e razoável de sua alma às exigências doentias e desumanas que você e o mundo ao seu redor impõem a ela. Sua psique não está falhando. Ela está te protegendo. Sua exaustão não é um defeito. É uma forma de inteligência instintiva profunda. É uma febre espiritual e psicológica, cujo objetivo é queimar o que não é verdadeiramente você, forçá-lo a parar, forçá-lo a finalmente ouvir. Portanto, você não está enlouquecendo. Pelo contrário, você está começando a despertar para a verdade sobre sua vida. E essa verdade, embora dolorosa agora, é o único caminho para a cura. Estabelecemos que você não está quebrado, mas despertando. E é aqui, neste limiar, que a verdadeira jornada começa. Porque ela exige de nós uma mudança de perspectiva radical, quase impensável. E agora? E se eu lhe dissesse que seu esgotamento não é um inimigo? Que sua apatia não é uma doença? E se tudo isso? Seu cansaço, sua incapacidade de se recompor, for na verdade um ato de grande e salvadora sabedoria? Imagine assim. Sua alma, sua essência mais profunda, por anos tentou alcançá-lo com sussurros. Ela sussurrava naqueles momentos em que você sentia uma saudade inexplicável, olhando pela janela. Ela falava com você através do desejo súbito de largar tudo e ir embora.
através de hobbies esquecidos que acumulavam poeira na prateleira, como uma repreensão ao seu dever. Mas você estava muito ocupado, muito eficiente. Você não ouviu. E então, em desespero, ela decidiu usar a única linguagem que sua consciência supercontroladora não poderia ignorar. A linguagem da exaustão total. A linguagem da falha completa do sistema. Sua apatia não é ausência de sentimentos. É uma forma de greve sagrada contra uma vida que deixou de ser sua. Sua alma não está tentando quebrá-lo. Ela está tentando salvá-lo. Salvar você de uma vida que parece bonita no calendário, mas que se sente como uma traição a si mesmo. Então, se sua exaustão não é um problema, mas uma mensagem, nossa principal tarefa muda. Paramos de tentar consertá-la. Em vez disso, devemos nos tornar tradutores. Devemos aprender a decifrá-la. Mas aqui surge um obstáculo fundamental. Esta mensagem está escrita na antiga e silenciosa linguagem da alma. E estamos acostumados a ouvir apenas as ordens ensurdecedoras de nossa mente. Para decifrar esta mensagem vital, devemos primeiro entender por que todos os nossos métodos habituais, disciplina, motivação, autocontrole, não apenas não funcionam, mas nos impedem ativamente de ouvi-la. Eles criam ruído. Eles abafam a voz silenciosa que está tentando nos salvar. Portanto, antes de nos voltarmos para a sabedoria de Jung, devemos realizar um ato necessário de higiene intelectual. Devemos dissecar o principal mito da era da produtividade para ver exatamente como ele nos mantém cativos neste ciclo destrutivo. Devemos entender a anatomia de nossa armadilha. Vamos olhar para o mapa que o mundo moderno nos oferece. Parece tão lógico, tão correto. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Este mapa nos oferece 3 rotas padrão, 3 soluções sensatas para a nossa condição. E você, sem dúvida, já tentou cada uma delas. A primeira prescrição diz: você está esgotado? Então você precisa de férias. Você economiza dinheiro, tira 2 semanas e voa para o mar. E por um tempo funciona. O ar salgado e a ausência de prazos realmente trazem alívio, mas isso é anestesia, não tratamento. Porque o problema não está no escritório, mas em você. E assim que o avião pousa de volta, você a sente. Aquela mesma sensação de peso do dia a dia que esperava pacientemente por você no pé da escada. Às vezes ela volta ainda mais forte, alimentada pelo contraste entre a liberdade e a jaula. Férias não curam o esgotamento, apenas o colocam em pausa. O segundo equívoco é ainda mais profundo. Você não tem motivação, então precisa encontrar um porquê mais forte. Dizem-lhe que você precisa estabelecer uma meta mais ambiciosa, visualizar o sucesso, pendurar uma foto do seu sonho na parede. Mas isso é como tentar inspirar com discursos uma pessoa que está morrendo de sede. O problema não é que você não tenha um objetivo. O problema é que seu poço interior, de onde você extraía energia, secou. Você pode olhar o quanto quiser para o belo oásis no horizonte, mas se não tiver forças para dar um único passo, esse conhecimento se torna apenas uma forma de tortura sofisticada. E, finalmente, o mais insidioso de todos os equívocos. Você está procrastinando, então precisa de mais disciplina. Essa voz do crítico interior, disfarçada de guru da produtividade, diz que você simplesmente não é duro o suficiente consigo mesmo. E você começa a apertar os parafusos, acordar cedo, banho gelado, horários rígidos. Mas em sua condição, a disciplina não é uma ferramenta de criação, é apenas uma ferramenta mais refinada para a guerra contra si mesmo. Uma guerra na qual você é simultaneamente o agressor e a vítima. Cada ato de disciplina se torna um ato de autoviolência que apenas aumenta a resistência interna e queima as últimas gotas de energia psíquica. Todas essas soluções cometem o mesmo erro fatal. Elas são como tentar consertar o motor enguiçado de um carro, pressionando constante e vigorosamente o pedal do acelerador. Você não está resolvendo o problema. Você está queimando o resto do combustível e destruindo permanentemente o mecanismo. Porque você está tentando tratar um sintoma, ignorando completamente a verdadeira causa da doença. Todas essas soluções, férias, motivação, disciplina,
São ferramentas do arsenal de uma mesma parte de você. A parte que acredita em controle, eficiência e força de vontade. Para entender por que estão fadadas ao fracasso, vamos usar uma analogia simples, mas incrivelmente profunda. Imagine que toda a sua psique não é um monólito, mas um coletivo vivo e criativo. Nele há artistas, engenheiros, sonhadores, jardineiros, músicos, todas aquelas partes de você que são responsáveis pela alegria, pelo sentido, pela intuição e pela força vital. E o seu eu consciente, o seu ego, desempenha neste coletivo o papel de gerente. Inicialmente, este gerente era bom. Ele ajudava a organizar o trabalho, a estabelecer metas, a alcançar resultados. Mas com o tempo, sob a pressão do mundo exterior e de suas próprias ambições, ele se transformou em um tirano. Ele ficou obcecado por um único indicador: a produtividade. E então este gerente tirânico, o ego, olha para os relatórios e vê: a produtividade está caindo, o entusiasmo diminuiu, a criatividade está no zero. E como ele reage? Ele não desce à oficina para falar com as pessoas. Ele não pergunta: pessoal, o que aconteceu? Talvez vocês estejam sem recursos, talvez estejam cansados, talvez tenhamos perdido de vista nossa missão comum? Não. Ele faz o que sabe fazer de melhor. Ele aperta o controle. Ele introduz novos KPIs. Ele declara guerra à procrastinação, como se fosse um inimigo externo e não um sintoma de um problema interno. Ele exige trabalho nos fins de semana, prometendo um bônus na forma de férias que apenas dará às pessoas um breve respiro antes de retornarem à mesma prisão. Seu ego tenta resolver o problema da queda de moral com uma planilha, sem entender que a alma não precisa de otimização, mas de poesia. E o que acontece com o coletivo, o resto da sua psique, durante esse tempo? Ele está exausto. Suas tintas acabaram. Os músicos esqueceram suas melodias. O jardineiro vê que o jardim está secando, mas recebe ordens para colher os frutos do ano passado. Eles perderam o sentido. Eles não trabalham por um grande propósito, mas para cumprir as diretivas sem sentido do gerente. E em algum momento, quando todos os pedidos e dicas silenciosas foram ignorados, o coletivo faz a única coisa que lhe resta. Ele declara greve. Seu esgotamento, sua apatia, sua procrastinação, não são preguiça nem defeito. É um protesto organizado e em grande escala. É uma greve do seu coletivo criativo contra a tirania do gerente. Sua alma se recusa a trabalhar em condições desumanas. E ela não se moverá até que o gerente se sente à mesa de negociações. Esta greve não é uma abstração. Não é apenas uma bela metáfora. Ela acontece em seu corpo todos os dias, a cada hora. Seu corpo é o palco onde este drama se desenrola, e cada dor no pescoço, cada tensão na mandíbula, é uma fala neste grande diálogo entre o gerente tirano e o coletivo em greve. Vamos aprender a notá-la. E agora vou pedir que você faça algo importante. Não apenas ouvir, mas sentir. Pause este vídeo em um instante e responda honestamente a uma pergunta para si mesmo. Não pense, mas sinta a resposta. Lembre-se da última vez que você se forçou a fazer algo. Não importa o que, terminar um relatório quando já não tinha mais forças. Ir a uma reunião que lhe dava náuseas. Até mesmo se forçar a descansar corretamente, quando só queria deitar e olhar para o teto. Lembre-se desse momento, e agora mergulhe nele. O que você sentiu no corpo naquele momento? Não na cabeça, mas no corpo. Talvez fosse uma tensão nos ombros, como se você estivesse carregando um peso invisível, um aperto no peito, dificultando uma respiração completa, um calafrio ou um nó no estômago. Talvez você tenha cerrado os dentes, sentiu uma dor surda e latejante na região lombar. Não tenha pressa. Pause o vídeo. Fique com essa sensação. O que você acabou de sentir é a linguagem do seu coletivo interior. É a personificação física da resistência. É a sua alma, o seu corpo, todo o seu sistema vivo dizendo-lhe um simples e claro não. Não talvez mais tarde. Não vou tentar. Mas um não firme e inequívoco. E agora a segunda pergunta, a mais importante. O que você fez ao ouvir esse não? Qual foi a sua reação instintiva?
Você deu ouvidos? Você se perguntou: o que está acontecendo? Por que meu corpo está reagindo assim? Ou você fez o que o mundo lhe má ensinou? Você ignorou este sinal. Você aumentou a pressão. Você disse a si mesmo: recomponha-se. Naquele momento crítico, quem você se tornou para si mesmo? Um líder atencioso ou um supervisor cruel? A resposta a esta pergunta é a chave para entender as origens da sua exaustão. Esta divisão interna que você acabou de sentir em seu corpo, este conflito entre sua intenção consciente e a resistência inconsciente, não é um problema pessoal seu. Não é um defeito único da sua psique. É o drama universal e fundamental da existência humana. E houve um homem, um médico e pesquisador, que dedicou toda a sua vida a se tornar um cartógrafo desses territórios internos. Seu nome era Carl Gustav Jung. Jung, trabalhando com seus pacientes no início do século XX, via repetidamente o mesmo quadro. Pessoas bem-sucedidas, de força de vontade, respeitadas, que alcançavam tudo o que queriam e, ao mesmo tempo, se encontravam à beira do colapso total, tomadas pela depressão, apatia e doenças inexplicáveis. Ele entendeu que a psique não é um mecanismo obediente que pode ser programado à vontade. A psique é um sistema vivo e autorregulador, semelhante ao ecossistema de uma floresta ou ao clima do planeta. E sua principal e imutável lei é a busca pelo equilíbrio. Jung entendeu que a alma, assim como a natureza, não tolera a monocultura. Ela exige diversidade. E se você plantar em seu campo por muito tempo e com muito afinco apenas as sementes do dever, da eficiência e do controle, ela mesma, em um ato de autopreservação, cultivará neste campo as flores selvagens e rebeldes da apatia, da procrastinação e do cansaço, para restaurar o equilíbrio. Para esta lei universal, ele encontrou um termo na filosofia grega antiga, enantiodromia. Esta palavra significa correr em direção ao oposto. É a lei segundo a qual qualquer extremo, ao atingir seu pico, inevitavelmente se transforma em seu oposto. Luz demais gera a sombra mais escura. Ordem excessiva leva ao caos. E a obsessão por força de vontade e produtividade leva, com necessidade férrea, à completa impotência e exaustão. Sua hiperprodutividade tinha que se transformar em exaustão total. Sua vontade supercontroladora tinha que enfrentar uma sabotagem absoluta. Seu esgotamento não é um acidente, não é um erro. É o funcionamento impecável e preciso como um relógio suíço da grande lei do equilíbrio psíquico. E entendendo isso, podemos passar de lutar contra ela para cooperar com ela. Esta lei do equilíbrio psíquico, a enantiodromia, não é uma abstração. É uma dança de duas grandes forças dentro de cada um de nós. Para entender seu esgotamento, precisamos conhecer esses dançarinos. Jung os chamou de ego e self. Primeiro vamos falar sobre o ego. O ego é o que você está acostumado a considerar como você mesmo. É o centro da sua consciência, o ponto de luz na vasta e escura sala da sua psique. É o seu comandante em chefe interno, o seu eu-gerente, o seu diretor executivo. Sua principal tarefa é a adaptação ao mundo exterior. O ego quer ordem, controle, previsibilidade e, claro, aprovação social. Ele faz planos, estabelece metas, exerce a força de vontade. Ele é o arquiteto da sua persona, a máscara social que você usa todos os dias. Vamos usar uma metáfora central que esclarecerá tudo. Se toda a sua psique é um navio no oceano, então o ego é o capitão no convés. Ele tem um mapa, feito por outros capitães. Ele tem uma bússola que aponta para objetivos comumente aceitos: sucesso, riqueza, status. Ele dá ordens e acredita que é ele quem leva o navio à glória. E a maior tragédia do ego é que ele se considera o dono da casa, sem suspeitar que vive em uma ilha minúscula no meio de um oceano sem limites, que é a sua verdadeira natureza. E o que é o self? Se o ego é o capitão, então o self é o próprio oceano. O self não é outro jogador, é o próprio campo de jogo, é o centro de toda a sua psique, incluindo tanto o ego consciente quanto o inconsciente ilimitado.
É o governante sábio e antigo de todo o seu reino interior. Ao contrário do ego, o self não se preocupa com normas sociais ou relatórios trimestrais. Seu único e avassalador objetivo é a totalidade. Ele busca que você se torne quem você está destinado a ser em sua plenitude, e não apenas aquela versão conveniente e eficiente de si mesmo que o ego e a sociedade aprovam. O self é a música de toda a partitura, enquanto o ego ouve apenas a parte do primeiro violino. E o self não fala na linguagem da lógica, mas na linguagem dos símbolos, dos sonhos, da intuição e, o mais importante para a nossa conversa, na linguagem dos sintomas corporais. E é aqui que nasce o conflito. O capitão ego estende seu mapa impecável sobre a mesa e diz: navegamos para o norte, para a Ilha do Sucesso. Avante a todo vapor. Ele ignora os sinais. Ele não percebe que um vento estranho sopra. Ansiedade. Ele não ouve o casco do navio ranger. Dores corporais. Ele não vê que a cor da água mudou. A intuição sugere que algo está errado. Ele tem um plano e o seguirá, custe o que custar. Mas o oceano self sabe que o verdadeiro tesouro necessário para a integridade do navio e de seu capitão está na inexplorada Ilha do Sul, a ilha dos talentos esquecidos, dos sentimentos reprimidos ou da sombra rejeitada. E quando todos os seus sinais silenciosos, as correntes, os ventos, a cor da água, foram ignorados pelo capitão, o oceano self faz o que deve. Ele levanta uma tempestade. Essa tempestade é o seu esgotamento. O self quebra os mastros da sua vontade, rasga as velas da sua motivação e deixa o navio à deriva em completo silêncio, para que o capitão teimoso finalmente se desapegue do seu mapa mentiroso, saia para o convés e olhe para as estrelas reais. Isso não é um castigo, é um resgate. Seu esgotamento é um veto que o sábio self impõe aos planos destrutivos, unilaterais e, em última análise, mortais para a alma do seu ego. É uma parada forçada para evitar o naufrágio final. Essa luta entre o capitão ego e o oceano self não é apenas uma metáfora. Ela se desenrola em milhões de vidas neste exato momento. Vamos ver como esse drama se parece na realidade. Deixe-me contar a história de Helena. Helena era arquiteta, não por profissão, mas por vocação. No início de sua carreira, ela era apaixonada por espaços, pela luz, por como a linha de uma parede pode mudar a sensação de uma pessoa. Ela podia passar horas sentada em um canteiro de obras, inalando o cheiro de concreto fresco e de ozônio antes da chuva, que ela tanto amava. Seus projetos eram vivos, eles respiravam. Naquele período, seu ego e seu self estavam em harmonia. O capitão e o oceano se moviam na mesma corrente. Ela criava e era feliz. Então veio o sucesso. Ela foi notada. Surgiram grandes clientes, encomendas de prestígio, artigos em revistas. Helena abriu sua própria empresa. E, sem perceber, ela deixou de ser uma artista e se tornou uma gerente. Seu ego estava em êxtase. Ele conseguiu tudo o que sonhava: reconhecimento, status, controle. Os dias de Helena agora não consistiam em criatividade, mas em reuniões, orçamentos e prazos. Ela trabalhava 12 e às vezes 14 horas por dia. O jantar consistia em café e ansiedade. O sono se tornou um incômodo irritante que precisava ser minimizado. A luz fria do monitor às 3 da manhã tornou-se sua companhia mais fiel. Ela construía edifícios magníficos para outras pessoas, mas sua própria casa interior estava se deteriorando. A alegria do trabalho desapareceu, substituída por um pesado sentimento de dever. Seu portfólio crescia e seu mundo interior murchava. E ela não percebeu essa troca, até que uma manhã o silêncio em sua alma se tornou ensurdecedor. Aconteceu de repente. Em uma terça-feira, ela simplesmente não conseguiu sair da cama. Não porque estivesse doente, mas porque não havia nela uma gota de energia, nem física, nem mental. Como se alguém a tivesse desligado da tomada. Aquela terça-feira se estendeu por uma semana, depois por um mês. Os médicos davam de ombros. Os exames estavam normais. O diagnóstico soava vago. Síndrome da fadiga crônica, esgotamento nervoso. Mas Helena sabia que era algo mais. Não era um defeito.
era uma greve. Sua alma, seu coletivo interior, se recusou a seguir por aquele caminho. E então, naquele silêncio forçado, o self finalmente conseguiu alcançá-la. Todas as noites, Helena tinha o mesmo sonho. Ela sonhava com um belo jardim, outrora florido, atrás da casa de sua infância. Mas no sonho, o jardim estava abandonado. A terra estava rachada pela seca. As rosas murcharam e a velha fonte no centro estava seca. E no sonho, ela sabia com absoluta certeza. Sua única e mais importante tarefa era encontrar água e regar aquele jardim. Ela acordava com uma sensação de sede insuportável. Não era apenas um sonho. Era uma mensagem direta e desesperada de seu self, apontando para o que ela ignorou por tanto tempo. Sua própria alma estava morrendo de sede, enquanto seu ego construía castelos de areia impressionantes, mas sem vida. A história de Helena não termina com uma resposta, mas com uma pergunta. Uma pergunta sobre o jardim abandonado. E essa pergunta não é dirigida a ela. É dirigida a você. Este jardim abandonado do sonho de Helena é o seu mundo interior. Não é uma metáfora, é uma realidade psicológica. Pense nisso. Os edifícios que Helena construía com tanto afinco são tudo aquilo que o seu ego valoriza e busca no mundo exterior. É a sua carreira, o seu status, a sua produtividade, a sua conta bancária, o seu currículo. É tudo aquilo que pode ser medido, mostrado aos outros, transformado em uma conquista. É aquela parte da sua vida que parece boa no papel e nas redes sociais. E o seu ego, o seu gerente interior, está absolutamente obcecado em construir esses edifícios. Ele acredita que quanto mais altas e imponentes forem essas construções, mais feliz e seguro você estará. E o jardim? O jardim é todo o resto. Tudo aquilo que não tem valor externo e mensurável, mas é a fonte de toda a sua força vital. É a sua capacidade de brincar, a sua capacidade de se alegrar sem motivo, a sua habilidade de caminhar sem rumo, o seu amor pela música, que não o torna mais produtivo, os seus relacionamentos, que exigem tempo e presença, e não eficiência, a sua criatividade pelo processo em si, e não pelo resultado, a sua vida espiritual, a sua conexão com a natureza, a sua capacidade de simplesmente ser e não fazer. Este é o seu jardim interior, e é aqui que reside a tragédia que Helena viveu, e que talvez você esteja vivendo agora mesmo. O seu ego, absorto na construção de edifícios externos, parou completamente de regar este jardim. Ele considerou isso um desperdício ineficiente de tempo e recursos. Por que gastar 1 hora passeando no parque se pode gastá-la respondendo e-mails? Por que ler poesia se pode ler um livro sobre gestão do tempo? Você se tornou um arquiteto brilhante da sua jaula, esquecendo que a sua verdadeira natureza é ser um jardineiro. E agora o seu jardim está morrendo de sede. Entenda a essência. A sua exaustão não é falta de energia, como falta de gasolina em um carro. A sua exaustão é um sintoma. É o grito do seu jardim interior por água. É a sede da sua alma, que se tornou tão forte que se manifestou no nível físico. Você tenta resolver o problema procurando novas fontes de energia no mundo exterior. Café, vídeos motivacionais, suplementos. Mas você está procurando no lugar errado. Você não precisa de energia adicional. Você precisa de água. Você precisa voltar ao seu jardim abandonado e começar a regá-lo. Então, que edifícios você está construindo com tanto afinco agora mesmo? E que jardim está morrendo lentamente à sombra dessas construções frias e impecáveis? E se a metáfora do jardim lhe parece muito abstrata, vamos torná-la extremamente concreta. Vamos traduzir a linguagem dos símbolos para a linguagem da sua própria e única vida. Pense nisto e peço novamente que seja extremamente honesto consigo mesmo. Que parte específica de si mesmo você parou de regar? O que exatamente você amava fazer antes que seu gerente ego interno considerasse isso ineficiente, infantil ou uma perda de tempo? Deixe-me ajudá-lo a lembrar. Talvez você amasse desenhar, não para se tornar um grande artista, mas simplesmente pela sensação do lápis deslizando no papel.
Talvez você amasse tocar violão, aprendendo 3 acordes da sua música favorita e cantar sem se preocupar se estava afinado. Talvez você amasse caminhar sem rumo, simplesmente virando em becos desconhecidos, guiado pela curiosidade e não pelo navegador. O que mais? Talvez você lesse poesia, não por utilidade, não por desenvolvimento intelectual, mas simplesmente pela beleza da linguagem, pela música das palavras. Talvez você ouvisse um álbum de música inteiro, do início ao fim, simplesmente deitado no chão e olhando para o teto, permitindo que os sons o levassem. Talvez você escrevesse em um diário, desmontasse mecanismos antigos, conversasse por horas com um amigo não sobre negócios, mas sobre sonhos. Talvez você se lembre do menino que podia passar horas olhando para as formigas, ou da menina que escrevia histórias em um caderno secreto. Onde eles estão agora? O que aconteceu com todas essas partes de você? Entenda, isso não são caprichos, não são hobbies para se fazer quando tiver tempo. São nutrientes vitais para a sua alma. É a própria água pela qual seu jardim interior clama. Cada uma dessas atividades inúteis é um canal pelo qual a energia do self, a energia da totalidade, entra em sua psique. E quando seu ego bloqueia todos esses canais em nome da produtividade, ele condena todo o sistema à seca. E agora quero pedir que você faça algo mais do que apenas pensar sobre isso. Quero que demos juntos o primeiro passo em direção à cura. Escreva nos comentários abaixo deste vídeo sobre qual jardim abandonado seu você acabou de se lembrar. O que era? Desenhar? Dançar na cozinha? Ler fantasia? Não precisa escrever uma redação. Uma palavra, uma frase é suficiente. Não vamos apenas assistir a este vídeo. Vamos criar aqui, neste espaço, um censo das alegrias esquecidas. Que a sessão de comentários se torne um testemunho vivo de quanta beleza sacrificamos em nome da eficiência. Que este seja o primeiro ato simbólico de regar esses jardins. Apenas nomeando-os, já lhes devolvemos um pouco de vida. Lerei cada comentário. Vamos fazer isso juntos. Então, entendemos que nossa exaustão é o grito de um jardim abandonado, a súplica desesperada da alma por água. Mas e se não for apenas um grito de desespero? E se for uma indicação precisa e infalível? Aqui, fazemos a virada final e mais importante em nossa percepção. Seu esgotamento não é um fracasso. É a sua bússola mais fiel. Uma bússola comum aponta para o norte. Esta bússola interna aponta para a verdade. Ela aponta impiedosamente, sem qualquer sentimentalismo, para tudo o que em sua vida é uma mentira. A dor é a grande reveladora de ilusões, e seu cansaço é a dor de uma alma cansada de fingir. Esta bússola aponta para um trabalho que não nutre sua alma, mas apenas paga as contas de uma vida que você não está vivendo. Ela aponta para relacionamentos que roubam sua energia, baseados na conveniência ou no medo da solidão, e não em uma conexão genuína. Ela aponta para objetivos que lhe foram impostos de fora, pela sociedade, pelos pais, pelo seu próprio ego, mas que nunca foram verdadeiramente seus. Sua exaustão é a reação alérgica de sua alma à mentira. Para onde quer que sua agulha aponte, saiba, é aqui que você está se traindo. O mundo moderno nos ensina a tratar a crise como uma doença que precisa ser curada o mais rápido possível para voltar ao estado normal. Mas a sabedoria da alma oferece outra perspectiva. Não é uma crise a ser superada. É um convite que não pode ser recusado. Um convite para uma vida mais profunda, mais honesta, mais autêntica. Os antigos alquimistas acreditavam que para criar ouro era necessário um material inicial, a chamada prima matéria, a matéria-prima. Ela era descrita como algo escuro, caótico, sem forma e pesado, como o chumbo preto. Sua exaustão, sua apatia, seu desespero. Essa é a sua prima matéria. Não é lixo do qual se livrar, é matéria-prima preciosa. É precisamente este chumbo preto e pesado de sua condição que lhe parece inútil e vergonhoso, que o alquimista da alma pode e deve transformar no ouro de uma vida autêntica. Sua tarefa não é fugir desta escuridão, mas entrar corajosamente nela, porque é nela que está escondido tudo o que tanto lhe falta: paz,
sentido e verdadeira força. Se o seu esgotamento é uma bússola que aponta para uma mentira, então a agulha dessa bússola sempre aponta para dentro. A verdadeira jornada não começa com a mudança de emprego, nem com a mudança para outro país, nem com uma nova lista de tarefas. Ela começa com um ato fundamental e revolucionário, uma mudança de lealdade. Durante toda a sua vida consciente, você foi leal às exigências do mundo exterior. Você foi um soldado fiel do seu ego, que se esforçava para se adequar, para alcançar, para vencer. Agora sua tarefa é transferir essa lealdade para dentro, tornar-se um aliado fiel da sua alma, do seu self. Isso significa aprender a ouvir sua voz silenciosa e confiar nela mais do que nas ordens ruidosas do mundo. E o primeiro e mais difícil passo neste caminho é o encontro com o que Jung chamou de sombra. No contexto do nosso problema, as sombras são todas aquelas partes de você que seu ego produtivo declarou como inimigas. É a sua chamada preguiça, sua improdutividade, sua fraqueza, sua necessidade de silêncio e inatividade. Tudo aquilo pelo qual você se envergonha e com o que luta tão ferozmente. Você passou anos tentando exorcizar esses demônios, sem perceber que eram apenas deuses famintos pedindo sua atenção. Porque é precisamente nessas partes rejeitadas e sombrias de você que se esconde a sabedoria que você precisa vitalmente agora. Sua preguiça é, na verdade, a sabedoria do seu corpo exigindo recuperação. Sua procrastinação é, muitas vezes, a sabedoria da sua intuição sabotando uma atividade sem sentido ou prejudicial para a alma. Sua fraqueza é sua capacidade de ser vulnerável, aberto, sensível, sem a qual nenhuma conexão genuína é possível. Portanto, a verdadeira solução não é uma luta externa, mas um trabalho interno de integração. Isso significa que você deve parar a guerra. Sua tarefa não é derrotar sua preguiça, mas sentar-se à mesa de negociações com ela. Imaginá-la como uma figura separada, como um conselheiro sábio, embora cansado, e fazer-lhe perguntas. Da próxima vez que você sentir um ataque de preguiça ou procrastinação, em vez de se repreender, tente perguntar: do que você está tentando me proteger? Que necessidade importante eu ignorei por tanto tempo que você é forçado a se manifestar tão ruidosamente? Você quer que eu descanse? Ou está tentando me dizer que a tarefa que vou fazer não tem sentido? Este diálogo com a sombra é o início da cura. É o primeiro passo para deixar de ser seu próprio supervisor e se tornar seu conselheiro mais sábio. Este diálogo com as partes sombrias de si mesmo não é uma filosofia abstrata. Ele pode e deve ser praticado. Permita-me oferecer-lhe duas maneiras simples, mas poderosas, de iniciar essa conversa hoje mesmo. Não são life hacks para aumentar a produtividade. São práticas para aprofundar a sabedoria. O primeiro exercício chama-se Diário dos Sintomas, ou Diálogo com o Cansaço. Consiste no seguinte: da próxima vez que sentir uma onda de cansaço, apatia ou vontade de largar tudo, não faça o que sempre fez. Não lute contra isso. Não tente superá-lo com café ou força de vontade. Em vez disso, pare. Faça uma pausa de 5 minutos, abra um caderno ou as notas do seu celular e comece a escrever. Dirija-se diretamente ao seu cansaço como a um ser vivo. Comece assim: olá, meu cansaço. E depois faça-lhe algumas perguntas e anote as primeiras respostas que vierem à mente, sem analisá-las. O que você quer me dizer agora mesmo? Que atividade que estou fazendo ou pretendo fazer você me pede para parar? Que necessidade profunda minha estou ignorando? Qual é a coisa mais simples e gentil que posso fazer por mim nos próximos 10 minutos? No início, pode parecer estranho, mas praticando isso regularmente, você realizará um milagre. Você transformará seu cansaço de uma parede surda contra a qual você se debate em uma porta pela qual as revelações mais importantes começarão a chegar até você. Você começará a ver padrões claros. O cansaço o domina quando você responde aos e-mails de uma determinada pessoa, quando você trabalha em um projeto que repugna sua alma, quando você passa muito tempo nas redes sociais. Seu sintoma se tornará seu diagnosticador.
O segundo exercício chama-se microsábado ou o nada sagrado. Nossa cultura é obcecada pelo fazer. Até mesmo nosso descanso se tornou um projeto a ser otimizado. Ouvimos podcasts úteis, lemos livros inteligentes, praticamos esportes, desaprendemos a simplesmente ser. Este exercício visa treinar esse músculo atrofiado. Escolha em seu dia 1 ou 2 períodos de 15 minutos. Coloque um alarme. E durante esses 15 minutos, qualquer atividade intencional é proibida. Sem celulares, sem livros, sem podcast, sem tarefas domésticas. Você só pode fazer nada. Sentar em uma cadeira e olhar pela janela. Deitar no chão e ouvir os sons lá fora. Caminhar lentamente pelo quarto. Apenas respirar. Sua mente vai se rebelar. Ela vai lhe apresentar listas de tarefas, ansiedades, ideias. Sua tarefa é notar isso gentilmente e voltar ao nada. O objetivo deste exercício é criar um vácuo minúsculo e sagrado em seu dia. É nesse silêncio, livre do ruído do ego, que a voz silenciosa do self tem a chance de ser ouvida. Não é tempo perdido. É o nada mais importante e produtivo que você pode se permitir. Essas práticas, diálogo com o cansaço e microsábado, não são apenas técnicas. São atos de cultivar em si mesmo um tipo de força completamente novo. Uma força sobre a qual a cultura da realização se cala, porque ela não leva ao sucesso externo, mas à integridade interna. Fomos ensinados a confundir força com rigidez. Fomos levados a acreditar que força é a capacidade de se forçar, a capacidade de se levantar quando se quer deitar, a capacidade de trabalhar quando não há inspiração, a capacidade de sorrir quando a alma dói. Essa é a força do ego, a força do supervisor, a força do conquistador, a força do tirano. É um motor barulhento que funciona queimando seus próprios recursos até quebrar. E você já sabe aonde essa força leva. Ao esvaziamento. Mas existe outra força, silenciosa, profunda, inquebrantável. É a força do self. A verdadeira força não é a capacidade de se forçar a dizer sim quando tudo por dentro grita não. A verdadeira força é a coragem de ouvir esse não interior e respeitá-lo como um veto sagrado. A verdadeira força é a coragem de escolher a integridade em vez da produtividade. É a coragem de recusar um projeto que promete dinheiro, mas mata a alma. É a bravura de terminar uma conversa que o esgota. É a nobreza de se permitir um dia de não fazer nada, em meio a prazos, porque sua bússola interna aponta para a necessidade de descanso. Este caminho, o caminho de ouvir em vez de forçar, é muito mais difícil do que qualquer dieta de produtividade. É mais difícil porque não exige disciplina de ferro, mas uma honestidade radical consigo mesmo. É fácil se forçar a trabalhar mais 1 hora. É muito mais difícil admitir para si mesmo que este trabalho não tem mais sentido para você. É fácil seguir o plano de outra pessoa. É infinitamente mais complexo esperar em silêncio até que o seu próprio se manifeste. Mas eu quero que você ouça isso agora. Cada vez que você escolhe ouvir seu cansaço, em vez de lutar contra ele, você demonstra verdadeira força. Cada vez que você se permite ser ineficiente para preservar sua paz interior, você comete um ato de grande coragem. Este caminho pode parecer um recuo. O mundo pode considerá-lo uma fraqueza, mas você saberá a verdade. É o único caminho que não leva a mais uma conquista, mas para casa, para si mesmo. Percorremos um longo caminho nesta hora, desde a sensação de sermos uma máquina quebrada que precisa ser consertada, até a compreensão da sabedoria da alma que tenta nos salvar. Falamos sobre a tirania do ego e o sussurro do self, sobre jardins abandonados e o direito sagrado ao não. E se há uma única verdade, o segredo principal que está escondido no coração da sua exaustão, ela soa assim. A energia não é um recurso a ser extraído, é um estado no qual se deve entrar. Toda a cultura moderna de produtividade é construída sobre uma premissa falsa, sobre a metáfora da energia como petróleo. Acreditamos que suas reservas são limitadas, que ela precisa ser extraída de fontes externas, café, sono, comida, motivação,
e depois gasta eficientemente. Tornamo-nos geólogos e gerentes de nossa própria força vital, e isso nos esgotou. Mas a sabedoria da alma oferece outra metáfora. A energia não é petróleo em um poço. A energia é um rio que flui por si só quando seu leito está limpo. A força vital não é o que você faz. É o que você se permite ser. É o subproduto natural de uma vida vivida em harmonia com sua verdadeira natureza. Ela surge por si mesma quando você faz algo que ama. Quando você interage com pessoas que o nutrem. Quando você se permite descansar, brincar, sonhar. Você procurou por energia no mundo exterior, como se uma onda procurasse o oceano, sem entender que ela é parte inseparável dele. Portanto, sua tarefa muda radicalmente. Pare de tentar acender um fogo. Pare de procurar fósforos novos e mais eficientes. Sua tarefa é simplesmente remover todas as pedras com as quais seu ego, seus medos e seus deveres bloquearam sua fonte interna. Remova a pedra do auto-julgamento. Remova a pedra do trabalho sem sentido. Remova a pedra dos relacionamentos tóxicos. Crie silêncio. Crie espaço. E a fonte jorrará por si mesma. Ela não pode não jorrar, porque fluir é sua natureza. E quando você para de bloquear sua fonte com pedras, quando começa a praticar essa confiança no fluxo interno, como a vida se torna? Vamos dar uma espiada nesse futuro por um momento. Imagine uma vida onde o descanso não é uma recompensa miserável por um trabalho exaustivo, mas um ritual sagrado e inviolável, necessário para a sabedoria e a criatividade. Imagine uma vida onde sua energia é sua principal bússola, na qual você confia mais do que em qualquer lista de tarefas ou na opinião de outra pessoa. Onde você toma decisões não com base no que é certo ou vantajoso, mas com base no que lhe dá força e no que a retira. Imagine acordar de manhã e sua primeira pergunta não ser: o que eu devo fazer? Mas o que quer ser vivido através de mim hoje? Imagine a liberdade de dizer não, sem culpa ou desculpas, e dizer sim apenas para aquilo que faz seu coração cantar. E dizer esse sim com todo o seu ser. Imagine que você trabalha, cria, ama não por um sentimento de dever ou medo, não para preencher um vazio interior, mas a partir da plenitude. Porque sua fonte interior jorra com tanta força que você simplesmente não pode deixar de compartilhar essa água com o mundo. Esta vida não é uma utopia para os escolhidos. Não é uma fantasia. Ela não está em algum lugar distante, além das montanhas de conquistas. Ela está esperando por você bem aqui, do outro lado da sua longa e exaustiva luta consigo mesmo. Ela começa no exato momento em que você depõe as armas. Este quadro do futuro se torna realidade graças a pessoas como você. E por isso quero agradecê-lo. Obrigado por percorrer este caminho conosco. Obrigado pela sua confiança, pelo seu tempo, mas acima de tudo, pela sua coragem. É preciso uma coragem imensa em nosso mundo barulhento e exigente para parar e olhar para o seu próprio silêncio, para o seu próprio cansaço, em vez de fugir dele. Seu ato não é apenas um ato de cura pessoal. É um ato de criação de uma cultura nova e mais humana. Uma cultura onde a sensibilidade é mais valorizada que a produtividade e a sabedoria da alma mais que a lógica do ego. Cada vez que você se escolhe, você dá uma permissão silenciosa para que outra pessoa faça o mesmo. E saiba que você não está mais sozinho nesta busca. Neste exato momento, junto com você, milhares de outras pessoas fizeram esta jornada. Você faz parte de uma tribo crescente e invisível de buscadores. Uma tribo daqueles que estão cansados de respostas superficiais e escolhem a profundidade em vez da velocidade, a autenticidade em vez da aprovação. Obrigado por estar aqui. Obrigado por existir. Se esta jornada para dentro foi valiosa para você e você quer continuar este caminho juntos, então eu o convido a se tornar parte de nossa comunidade. Inscreva-se e clique no sino para não perder nossas próximas expedições aos territórios inexplorados da alma. Continuaremos a descer as profundezas para encontrar lá não os monstros que nos ensinaram a temer, mas os tesouros esquecidos que aguardam sua hora. E se durante nossa conversa você pensou em alguém específico, um amigo, um colega ou um ente querido que, na sua opinião,
também está tentando desesperadamente vencer uma guerra contra si mesmo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não será apenas um repost, será um ato de profundo cuidado, uma mensagem silenciosa que pode ser mais importante do que 1000 palavras. Eu vejo você. Seu cansaço faz sentido. Você não está sozinho. Seu apoio na forma de curtidas e comentários, nos quais você compartilhou suas histórias com tanta coragem, ajuda essas ideias a romperem o ruído do conteúdo superficial e a encontrarem aqueles que as procuram no silêncio de sua exaustão. Obrigado mais uma vez. E lembre-se, antes de tentar mudar o mundo, encontre o silêncio para ouvir o seu próprio.